Amém? Deus está aqui, amém? E o amor de Deus é o que nos faz feliz, é verdade ou não é? Existe alguma outra coisa com mais poder sobre você do que o amor de Jesus? Não é aflição, não é dificuldade, não é enfermidade, não é bênção. Nada tem mais poder sobre nós do que o amor do Senhor Jesus. O amor dele nos faz completos. O amor dele nos faz feliz. E às vezes a gente fica um pouco assim, surpreso de olhar para alguns cristãos, mesmo servindo a Deus, mesmo ouvindo a palavra, e você percebe neles que o amor de Cristo não lhes basta. Mas o amor de Jesus é tudo, não é mesmo? É tudo. Lembra quando você se converteu? Não foi o amor dele que era aquela combustão fervorosa para a sua alma? Então, tem que continuar, não é? Nós não podemos cair, nem esfriarmos do primeiro amor. Gostaria que você abrisse comigo em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 9. O tema da mensagem é a Páscoa do segundo mês. 2 Pedro, capítulo 13, versículo 9. Pedro falando sobre a vinda do Senhor e relatando sobre alguns comentários que alguns faziam sobre a demora da volta do Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a... Glória a Deus, podemos assentar. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 30. Vá lá comigo, em 2 Crônicas, capítulo 30. Sabe, irmãos, nós, seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros, né? Isso não é novidade alguma para você. Existem pessoas no nosso meio, no meio dos cristãos, que são pessoas mais pontuais. São pessoas mais racionais, mais ávidas, mais precisas. Essa seria a palavra ideal. 2 Crônicas, capítulo 30. Diga assim: existem pessoas cristãs que são mais precisas do que outras. No caso de Zaqueu, a precisão de Zaqueu foi absoluta. Ele ouve falar de Jesus, ele vai tentar ver Jesus, não consegue, sobe no sicômoro e ali acontece o encontro da vida dele. E ali ele se arrepende, ali ele se converte, ali a vida dele é transformada. Existem pessoas que têm na vida uma precisão impressionante. No momento em que elas precisam mudar, elas mudam. No momento em que elas precisam tomar aquela decisão, elas tomam. No momento em que elas precisam mudar a direção, elas mudam. É bom ser assim, não é? Não é bom dar à sua vida o que ela precisa no momento certo? É bom ou não é? Por exemplo, uma pessoa está passando por um período de humilhação, um período difícil, e é aquele momento chave que ela tem que mudar de posicionamento. Porque se ela ultrapassar aquele momento, vai acontecer com ela um estado onde Satanás vai pisar-lhe. E no momento X, ela se posiciona. Outros, no momento, ela espera a vontade de Deus, ouve a voz do Senhor, e no momento exato, ela faz aquilo que tem que fazer. Outros têm em si um comportamento favorável com respeito a si mesmo, não fazem coisas que não deveriam, não cometem erros que não poderiam e tratam as suas vidas com um zelo perfeito. Isso é maravilhoso. Não tem pessoa assim? Que é mais zelosa na vida do que outros? Pessoas que cuidam da vida, que não permitem que ninguém tripudie, que não permite que ninguém faça mal a eles. Pessoas que são precisas, que fazem as coisas certas, na hora certa e do jeito certo. Isso é muito bom, não é? Só que nem todos nós somos assim. Alguns de nós somos tardios. Demoramos para tomar uma decisão.
Às vezes quando você não tem mais nem força, nem mais condições humanas, aí você se levanta com aquele esforço para tomar uma decisão. Outros de nós, por não conseguirmos dizer não, por não conseguirmos tomar atitudes, deixamos as coisas acontecer do jeito que vai, do jeito que a vida põe, do jeito que a circunstância leva, e assim vai, a coisa vai andando. Como nós necessitaríamos de sermos precisos e adequados às exigências da nossa vida. Eu estou meio assim, porque eu biturei o dente e fiquei com a boca anestesiada. Então eu estou meio zizizi, mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue chegar até o fim, né? Aí o que acontece? Acontece que o que nós precisamos entender é que, quem ouviu um dia eu falar que eu nunca tinha ido no dentista, e fala eu de biturar dente, primeira vez que eu vou no dentista, depois dos 7 anos de idade. Se eu fiquei com medo, opa, nem lembrava mais que dor que era. Bom, como que seria favorável se nós tivéssemos boas atitudes para conosco, na hora certa, no momento certo, no jeito certo. Só que nós, não somos todos nós que somos assim. Você lembra quantos erros você já cometeu na sua vida? Quantas falhas você cometeu? Que depois que você cometeu e caiu em si, se você analisa e observa, você fala assim, olha, Deus me deu dica, Deus me deu sinal, Deus só faltou me pegar pelo colarinho. Você começa a olhar depois que passou, e aí você fala assim, meu Deus, tinha tudo para enxergar, eu tinha tudo para ver e não vi. Por quê? Porque eu acreditava que ia dar certo. Eu gostaria de falar com você sobre a Páscoa do 2º mês. Você sabe que a Páscoa era feita no mês de Abib, no 1º mês, né? Aos 14 dias. A Páscoa marcava o ano novo do judeu. Era o ano novo do judeu. A Páscoa era o início do ano. Quando eles saíram do Egito, o Senhor disse assim a Moisés, ó, a Páscoa vai marcar o início do ano, vai ser o ano novo de vocês. Então a Páscoa era no início, vamos ver. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. A Páscoa era no 1º mês, não no 2º. O que ele estava fazendo aqui era algo contrário àquilo que havia sido determinado. A determinação do Senhor, depois eu vou ler com você, era no 1º mês. E ele tomou o conselho dos príncipes e dos sacerdotes para fazer a Páscoa e toda a congregação no 2º mês. Versículo 3. Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio. Diga, tempo próprio. Queria que você marcasse essas duas palavras, tempo próprio. Quão maravilhoso é as coisas que acontecem no tempo. As coisas que acontecem no tempo adequado, elas não traumatizam, elas não causam violação, elas não trazem violência, elas chegam junto com a preparação de Deus. Quando coisas acontecem na sua vida, que balança a sua estrutura e te deixa fora de tino, são coisas que aconteceram fora do tempo. Porque o Filho de Deus, as coisas na vida dele têm que acontecer no tempo próprio. Existe tempo para tudo, para juntar, para separar, para falar, para calar, para alegrar-se, para chorar. Eclesiastes nos ensina isso. Então as coisas em minha vida e em sua vida devem acontecer no tempo adequado. Quando elas não acontecem no tempo adequado, elas trazem dolo, elas trazem dano. E aqui o texto está dizendo que eles não puderam fazer no 1º mês, no mês de Abib, e programaram-na para fazer no 2º mês. Versículo 3, parte B. Porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. A questão é, por que é que eles
não fizeram a Páscoa no mês primeiro. Aqui, ó. Não santificaram sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. O ajuntamento demorou e a preparação dos sacerdotes que tinham que estar passado pela purificação para fazer a Páscoa não tinha acontecido. Eles estavam atrasados. Diga comigo, atrasado. Existem pessoas que ele gosta de atrasar. Atrasa para o culto, atrasa para o trabalho não, porque senão ele é descontado. Atrasa para o culto, atrasa para o compromisso, atrasa para aquilo outro. Tá, tudo bem. Só que isso aí até que você vai relevando, né? Mas e quando você é atrasado na vida? E quando você já deveria ter liberado o que deveria ter sido e não foi? E quando você deveria ter mudado, aquela faceta da sua personalidade não mudou. E quando você deveria ter tomado posse daquilo e não tomou. Eles estavam atrasados. A Páscoa deveria ter acontecido no primeiro mês, no mês de Abib. Mas não fizeram. Por quê? Porque os sacerdotes não estavam adequadamente preparados e o povo não estava reunido em Jerusalém. Então, esse atraso ocasionou, consequentemente, o atraso da Páscoa. A Páscoa não pôde ser no primeiro mês, ela teve que ser no segundo mês. Vamos lá, até agora você não está entendendo onde é que nós vamos querer chegar, mas daqui a pouco você vai entender. Vamos lá, versículo de número 4. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. Ezequias falou, tá, tudo bem, vamos fazer no segundo mês. E ordenaram que se fizesse passar pregão, cartas, dizendo, vamos lá, vem para Jerusalém, desça para Jerusalém, por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como? É muito bom viver o que está escrito. Não existe coisa, não existe prazer maior do que você viver o plano que Deus tem para você, na hora que Deus tem, do jeito que Deus tem e como Deus tem. É gostoso, é satisfatório, você se sente realizado. Quando Deus escreve os projetos dele para a sua vida e você vive adequadamente, você vive o tempo que Deus planejou. Aleluia. O tempo é gostoso, o tempo é bom. Deus já esteve ali, Deus já trabalhou, Deus quebrou portas de bronze, despedaçou ferrolhos de ferro, Deus veio adiante e ali você chegou no tempo que Deus quis. As coisas estão como Deus quer. Deus chegou ali, trabalhou, mudou, consertou, restaurou para que você chegasse. As coisas que eu tenho que viver e que você tem que viver são aquelas que estão escritas. Deus escreve a nossa trajetória, Ele faz o plano para nós, e aí nós vamos viver no tempo, da maneira, do jeito. Aquilo traz alegria, traz satisfação, faz você se sentir no centro da vontade de Deus, faz você se sentir alguém realizado, faz você alimentar amor próprio por você mesmo. Você se sente alguém especial, alguém amado por Deus, um filho abençoado. Olha, irmão, vou falar uma coisa para você: não existe melhor coisa do que você fazer as coisas no tempo próprio e do jeito que está escrito. É maravilhoso. Se você nunca teve essa experiência, não há nada mais gostoso na vida de um cristão de que ele viver as coisas no tempo próprio, adequado e do jeito que está escrito. É maravilhoso. É maravilhoso fazer a Páscoa no início. É maravilhoso fazer a Páscoa no tempo adequado. É muito bom. É muito bom você casar do jeito certo, da maneira certa, com a pessoa certa. É muito bom você tomar decisões do jeito certo, da maneira certa, no tempo certo. É muito bom você reagir da maneira certa, do jeito correto. É muito bom você esperar a mão de Deus, a ação de Deus, Deus trabalhar por você. Isso é magnífico, isso é compensador. Você crê e vê o resultado. Você crê e vive o trabalhar de Deus na sua vida. Só que existe a segunda Páscoa. Eu quero que você vá comigo em Levítico.
23, vamos lá, Levítico capítulo 23, só para você ver que a Páscoa tinha que ser no tempo certo. Levítico capítulo 23, vá lá comigo. Versículo de número 4. A ordenança da Páscoa no mês de Abibe, marcando o começo do ano, era imprescindível. Imprescindível. Já aconteceu na sua vida que você quis fazer a sua vontade e Deus não permitiu que você fizesse? Sinal que você é um bom filho. Quando Deus não permite que você faça a sua vontade, Deus te proíbe, Deus te veta, é que você é um bom filho? De alguma maneira, te deixando azedo, dizendo um não bem grandão para você? E aí depois que passou, você falou: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não deixou com que eu fizesse o errado. A Bíblia diz assim em Levítico capítulo 23, versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Diga glória a Deus. Qual é a recomendação da Páscoa? Quando que era? No mês primeiro e aos 14. Vamos lá em Números capítulo 9, para você ver uma coisa. Números 9. Olha uma abertura, glória a Deus. Uma abertura que você vê na lei. A Páscoa era imprescindível ser feita no mês de Abibe, no primeiro mês, aos 14 dias. E a partir do dia 15, do 15º, era a festa dos pães ázimos. Mas olha aqui, em Números capítulo 9. Moisés faz a celebração da Páscoa. E houve alguns homens que não puderam participar da Páscoa, porque tinham tocado no morto, estavam imundos. E você sabe que uma pessoa que tocasse numa pessoa morta, ela era considerada imunda, até fazer o cerimonial da purificação. Esses homens chegaram para Moisés e disseram assim: e agora? Olha, nós tocamos no morto, e agora? Nós não vamos participar da Páscoa? Nós vamos ficar sem a Páscoa? Olha, mas isso não pode acontecer. O que é que vai ser feito por nós? Versículo de número 8. E disse-lhe Moisés: esperai e eu vou ouvir o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto ou achar-se em jornada longe de vós, contudo assim celebrará a Páscoa ao Senhor no mês segundo, diga glória a Deus, no dia 14 à tarde, a celebração com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Diga glória a Deus. Se Deus é bom, não é? Você não está entendendo ainda? Pensa como é que eu comecei essa mensagem. Já entendeu ou não entendeu? Existe a segunda Páscoa por nãos que não são precisos. Existe a segunda Páscoa para os atrasados, para os letárgicos. Existe a segunda Páscoa. Ai de mim e de você se não houvesse uma segunda Páscoa. É muito bom participar da primeira Páscoa. É muito bom corresponder a Deus imediatamente. É muito bom ser segundo o coração de Deus como Davi. É muito bom você ser preciso, fazer tudo correto, acertadamente, no tempo certo, do jeito certo. É maravilhoso, por quê? Porque você faz bem para você mesmo. É ou não é? Mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande, ela é tão incompreensível, que Ele deu Jesus para ser a nossa segunda Páscoa. O segundo mês, para nos dar a oportunidade de celebrar a Páscoa no segundo mês. É claro que todos nós gostaríamos de sermos pontuais na nossa vida. Olha, eu fui liberto daquele trauma justamente quando eu ia inserir aquilo no meu filho. Mas às vezes não acontece isso. Deu conta do trauma depois que você já estava e seu filho ferido e machucado. Nós gostaríamos de ser tão precisos na nossa vida
e de termos testemunhos de vida e dizermos assim: olha, naquela hora exata, naquele momento certo, eu mudei. Naquela hora exata, eu tomei partido. Naquele momento adequado, se eu tivesse passado frações de segundo, eu teria complicado a minha vida. Mas na hora certa, no momento certo, eu tomei a atitude certa. Isso é maravilhoso, meu irmão. É ou não é? É ou não é maravilhoso? Você ter atitudes adequadas em momentos inadequados. Você conseguir fazer coisas boas para você. Só que nem todos nós somos assim. Nem todos nós conseguimos fazer o melhor, mesmo quando nós queremos o melhor. Nem todos nós conseguimos buscar o melhor, quando nós necessitamos do melhor. E o Senhor abre aqui uma brecha, dizendo: aquele que estiver longe, era o caso de 2 Crônicas 30, o povo ainda não tinha juntado em Jerusalém. E ainda, se alguém não tiver purificado, Moisés, escreve aí, que a Páscoa vai poder ser para esses no 2º mês. Diga glória a Deus. Tem um detalhe, você quer saber do detalhe importante? Esse detalhe é importante, você quer saber? Quer saber? Um detalhe importante: a Páscoa é permitida para o 2º mês somente para aqueles que provavam que realmente não podiam. E aqueles que podiam e não participavam do 1º mês? Tipo assim, aquele irmão está no culto, está ouvindo a palavra, Deus está falando com ele, e ele está assim: ah, não, agora não, mais tarde. Ó Deus, quando der eu faço, viu? O dia que eu tiver vontade, o dia que eu quiser. O que acontece com as pessoas que são convidadas a participar da Páscoa, da primeira, e não participam porque simplesmente negligenciam? Vamos ver? Versículo 13. Porém, quando um homem for limpo, ou seja, estiver adequado, e não estiver em viagem, não estiver longe, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada. Porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Você pode dizer glória a Deus? Sabe quando nós somos perdoados? Quando nós não temos desculpas, mas temos motivos. O Senhor diz claramente: se alguém estivesse no meio da congregação e não participou da Páscoa, mesmo estando limpo e na cidade, por negligência, por irreverência, esse homem será arriscado. Por quê? Porque não santificou o Senhor na sua vida. Então daí vem a nós a conclusão, que quando Deus te dá condição, funciona na minha vida e na sua vida aquele texto: muito se lhe é exigido, a quem muito se é dado. Se Deus nos dá condições para irmos, para fazermos, para nos colocarmos, para avançarmos, vamos fazer acontecer aquilo que tem que acontecer. Agora, Deus te ama, e Deus olhará a sua insuficiência, Deus irá considerar a sua dificuldade. Agora, a negligência não é considerada. Existem muitas pessoas que estão ficando fora do propósito de Deus, do projeto de Deus, das bênçãos de Deus. Por quê? Porque acha que para eles vai existir a segunda Páscoa, o 2º mês. Não existirá, porque o 2º mês é apenas para aqueles que não tiveram condições. Você já ficou sem condição na vida? De pensar quando deveria, de não fazer quando não podia ter feito aquilo? Foi encontrado em você insuficiência? É tão simples você entender isso. É só você analisar o resgate que veio. Você já foi resgatado na hora H? Não havia em você suficiência, não havia em você condição. Então o Senhor te deu a segunda Páscoa do 2º mês. Mas quando em nós há condições, quando em nós existe sabedoria, fé, inteligência, ousadia, porção do Espírito, para que possamos agir, para que possamos tomar decisões para nosso proveito, para nosso benefício, somos considerados negligentes e indesculpáveis.
Existiam momentos na sua vida em que você não tinha condições de livrar-se. Existiam momentos na sua vida que você não tinha condições de enxergar um palmo diante do seu nariz. Existiu condições na sua vida em que você não conseguia optar, escolher a direção certa. Então, para você, o Senhor deu a segunda Páscoa. Mas para aqueles que têm condições e não fazem porque não querem, esses são eliminados do projeto, do plano de Deus. Eu quero falar com você sobre alguém que recebeu a sua segunda Páscoa do segundo mês. Eu quero falar sobre Pedro. Pedro era alguém que amava muito Jesus, mais do que todos os discípulos. Só que Pedro tinha problemas emocionais, problemas com a sua personalidade. E um certo dia, Jesus o chama para a Páscoa. Jesus o chama para o arrependimento. Jesus o chama para a contrição. Jesus olha para ele e diz assim: antes que o galo cante nesta noite, você vai me negar. Ele olha, Jesus estava chamando ele para a primeira Páscoa. Jesus estava constrangendo Pedro diante de todos. Jesus estava falando para Pedro sobre aquilo que ele ia cometer há pouco. E ele olha para Jesus e recusa. Ele diz: não, Senhor, contigo eu vou até a morte. E quando Jesus está lá, Pedro no pátio, Jesus lá sendo julgado, os olhares dele, diz Lucas, se encontram, e Pedro chora amargamente. A Bíblia diz em Lucas: e Pedro chorou amargamente por ter traído o seu Senhor. Mas Pedro teria a segunda Páscoa. Em João capítulo 21, Jesus encontra com Pedro na praia, e Jesus olha para Pedro e diz assim: você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A segunda Páscoa foi ao encontro de Pedro. Pedro teve o privilégio do arrependimento. Jesus olha para Pedro em Lucas e diz: até que tu te convertas. Deus tem tratado com tanta misericórdia as suas limitações. Deus tem tratado com tanta longanimidade os seus desequilíbrios, as suas neuras. É impressionante. Você olha para um cristão zerado de misericórdia por outras pessoas, que não consegue se colocar no lugar do outro, que não consegue entender a vida do outro, e ele está lá debaixo da misericórdia de Deus. Deus está lá, cobrindo ele de misericórdia, e ele está ali sem misericórdia de um, sem misericórdia de outro, apontando a vida de um, apontando a vida do outro. E ele está ali, debaixo da misericórdia, da nuvem de graça, da nuvem de misericórdia de Deus. Se ele soubesse que ele só está de pé por conta dele, se ele soubesse que tudo aquilo que está sendo trabalhado é por causa dele. Quanta longanimidade Deus tem tido com você, quanta paciência Deus tem tido com você. Quanta misericórdia Deus tem tido com você. Quanta segunda Páscoa nós temos recebido da parte de Deus, para que possamos nos arrepender, para que possamos voltar a si, para que possamos mudar as nossas vidas. A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus é algo que você não consegue alcançar, que você não consegue olhar nem contemplar. É maravilhoso você olhar para seres humanos como nós, recebendo segundas chances. Se não fosse a segunda Páscoa dele, seu casamento já tinha. Se não fosse a segunda Páscoa dele, a sua salvação, a sua vida espiritual, a sua vida até existente aqui entre os homens, já tinha ido embora. Se não fosse a chance que ele te deu, que ele te dá, quantos
devagar, demoram-se. Quantos, e aquela paciência do Senhor, misericórdia de Deus. Quantos sem condições, que não conseguem, que são trôpegos, que são débeis, e o Senhor vai ali, sustentando, ajudando. Você já parou para pensar em quantas segunda Páscoa você já foi convidado na sua vida? Você já parou para pensar que se não fosse a segunda Páscoa, você não estaria aqui? Quanta chance, quanta oportunidade, quantas coisas que você não fez no tempo próprio, quantas coisas você não fez do jeito certo, quantas coisas que você não fez no tempo determinado, da maneira determinada, e ali estava Deus com a misericórdia dele, te cobrindo, te ajudando, te abençoando. Isso é Jesus. E aí quando alguém fala de Jesus para você, ou quando você é levado a buscá-lo, muitas vezes o seu coração se endurece, e você é tomado pela frieza, se esquecendo que se não fosse Ele, o sangue dele, não haveria segunda chance, nem para mim, nem para você. E falando em segunda chance, você é um daqueles que dão chance para o outro ou não? Porque alguns de nós somos miseráveis. Aqueles que não agem com misericórdia são miseráveis. Existem pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem estender a mão para aquele que está querendo o arrependimento. Aquele que está buscando uma chance, buscando uma oportunidade, não conseguem acreditar na obra de Deus de regeneração. Muitos de nós somos críticos, condenamos. É aquela velha história, você faz 9, deixou de fazer 1, está arriscado. Você conhece isso? Você conhece pessoas que te rotulam pelo seu erro e não pelas suas qualidades? O que mais tem é isso. É ou não é? Você é alguém que dá a segunda chance? Você é alguém que tem longanimidade, que tem misericórdia? Você é alguém que olha para os erros das pessoas sem tomar aquilo no particular? Porque tem pessoas que você erra, parece que é ele que errou, então você está destruindo ele. O outro errou, é uma coisa do outro. O outro e Deus. Eu quero que você vá em Lucas capítulo 15. Você sabia que não é tarde para os seus sonhos? Não é tarde para os projetos de Deus na sua vida? Lucas 15, 11. Você sabia disso, meu irmão? Não é tarde. Às vezes os seus sonhos se tornam algo tão distante. O projeto de ser feliz, o projeto de estabilidade fica algo tão distante. Graças a Deus que nós temos o segundo mês. Quem é o seu segundo mês? A sua segunda Páscoa, a sua segunda chance. Às vezes você diz assim: eu não deveria ter errado. Verdade, nós não devemos errar, mas acontece. Acontece ou não acontece? Acontece. Quando você deixa de errar, você está fazendo bem a você mesmo. Mas acontece que nós somos seres humanos e nós erramos. E o propósito da sua vida é errar cada vez menos. Se você tiver uma proposta para a sua vida: eu quero errar cada vez menos, eu quero falar cada vez mais a verdade, eu quero viver cada vez mais a verdade, eu quero fazer cada vez mais a vontade de Deus. Você está fazendo bem para você mesmo. Mas infelizmente nós erramos. Infelizmente nós cometemos erros. Infelizmente. E quem sofre com os seus erros é você. Você colhe o fruto dos seus erros, você sofre, e quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, ou você é levado num flash de segundos ao seu passado, lembrando de tantas oportunidades que você teve para dizer não, lembrando de tantas oportunidades que você teve para dizer basta, lembrando de tantas situações que você teve para dizer sim, e você não fez o melhor que podia por você. E aí você olha para ele.
não tendo nada a ver com seu erro, não tendo nada a ver com suas falhas, pelo contrário, sempre contribuindo, te dando e me dando o melhor, entrando num projeto de Deus, morrendo na cruz por mim e por você, fazendo com que nós entremos na segunda Páscoa do segundo mês, nos dando o privilégio de oportunidade, e ainda você olha para as pessoas que não abraçam a segunda oportunidade. A primeira passou e a segunda o deixa estático, paralisado. Irmão, tudo bem perder a primeira, a gente erra, mas perder a segunda, aí é muita falta de amor próprio. A segunda oportunidade vem, ela vem para mim, ela vem para você. Por conta do quê? Do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus Cristo. A segunda chance vem para mim e vem para você. O filho pródigo achou que deleite era o que ele ia desfrutar lá fora, que comer na casa do pai, que estar debaixo da segurança do pai, que poder contar com o abrigo do pai, aquilo não era deleite. Que deleite é o que ele podia conhecer lá fora e viver lá fora, pois ele foi lá fora, e ele sofreu, e voltou para casa, maltrapilho, pobre, mas voltou muito mais rico do que saiu. O filho pródigo voltou com uma riqueza incomparável, com uma riqueza que todos nós deveríamos possuí-la: juízo perfeito. Você tem juízo, meu irmão? Juízo perfeito. A Bíblia diz que ele caiu em si. Quando você cai em si, você não se perde. Quando você cai em si, você está olhando para uma pessoa, julgando, comparando, você cai em si, você fala: espera um pouquinho, com o mesmo juízo que julgar, sereis julgados. Caiu em si. Quando você cai em si, não vou estender a mão para essa pessoa não, porque ela não merece. Espera aí, quantas vezes eu não mereci e Deus estendeu a mão para mim? A mão dele, eu estou negando a minha. Quando você cai em si, você tem juízo perfeito. Quantas vezes Davi escrevia os seus salmos, a sua oração, no final ele dizia assim: deixa para lá que isso aqui é enfermidade minha. Ele reconhecia a balbúrdia que estava dentro dele. O juízo perfeito é saúde para a sua alma, é riqueza para o teu espírito. Você olhar e analisar e dizer: peraí, estou sendo injusto, estou sendo ingrato, estou sendo errado. Juízo perfeito. Você olhar e analisar a segunda chance. O filho pródigo teve a primeira chance, que é nascer num lar abençoado, num lar de um pai próspero, rico, bondoso. E ele foi atrás da segunda chance dele. Ele chega para o pai e ele diz assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, toma-me como um dos teus jornaleiros. E o pai o recebeu, mandou matar o cevado, fazer uma festa, colocou anel no dedo, sandálias, abençoou o moço. Ele descobriu que deleite era aquele que ele tinha, que deleite era o deleite da casa do pai. Sabe, irmãos, às vezes você joga fora a sua primeira chance de ser feliz, sua primeira chance de ter um bom amigo. Alguém já perdeu sua amizade, que era sincera, autêntica? Então, perdeu a primeira chance. Quantas pessoas perdem a primeira chance? Quantas pessoas jogam fora a primeira chance? Mas ali está o Senhor Jesus com a segunda chance. O filho pródigo foi em busca de sua segunda chance, dizendo: pai, eu estou aqui. E o pai abraçou ele, abriu os braços e disse: aqui está a sua segunda chance. O filho pródigo voltou rico. Juízo perfeito, consciência. Se nós tivéssemos juízo, nós não faríamos muita coisa que estamos fazendo agora no momento. Se nós tivéssemos juízo, nós faríamos muita coisa que deveríamos estar fazendo. Mas sabe quando é que algumas pessoas vão descobrir isso? Daqui 6 meses, o ano que vem,
daqui 2 anos, daqui 3 meses, elas vão olhar para o hoje, abril, dia 9 de abril, e dizer: meu Deus, em abril eu poderia, em abril eu poderia, em abril eu deveria, mas não fez. Jesus é a nossa segunda Páscoa. Jesus é a sua segunda chance, a sua única e a sua última chance. Não há recurso. Sem Jesus não há saída. Sem Jesus não há solução. E eu gostaria que você olhasse para você e que você se visse do lado de fora e olhasse para você e visse se você tem aspecto de quem está com a última chance. Olha lá, vê se você tem aspecto de quem está na última chance. Vê se você tem aspecto de quem está na última oportunidade da vida, que agarrou a chance e diz: agora eu vou ser feliz, agora eu vou crer, agora eu vou confiar, porque Ele, a minha segunda Páscoa. Eu estava longe, perdido no mundo, e Ele me trouxe perto. Eu estava totalmente sujo, impuro, não pude participar da primeira Páscoa, mas Ele me purificou, e eu agora estou na segunda Páscoa. Ei, meu irmão, qual eram as características para aquele que participasse da segunda Páscoa? Quem estivesse longe e não poderia ter chegado a tempo, e quem estava sujo, sem preparação. É o meu caso, é o seu caso. Nós estávamos longe, não podíamos participar. Nós estávamos impuros e não podíamos participar, pois Ele veio, nos trouxe perto, nos limpou e disse: aqui está, meu filho e minha filha, a sua segunda Páscoa, a sua chance para sonhar de novo, para projetar, para dar certo, para ser feliz. Mas aí tem gente que o portal da segunda chance é esse aqui. Ele está com um pé aqui, outro aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. Tem mais alguma coisa que Deus possa fazer para você que não fez? Eu faço menção para você do profeta Isaías, que o Senhor diz assim: o cântico da minha vinha, que mais poderei fazer isso por vós, ó Israel? O que Deus poderia fazer por mim que Ele já não tem feito? Você já parou para pensar nisso? O que Deus poderia fazer por mim e por você que Ele já não fez ou não está fazendo? A segunda Páscoa, a Páscoa do segundo mês, onde eu e você entramos pela misericórdia, pelo amor, pelo favor, pela paciência de Deus. Aí você fica com esse estupim curto, dizendo: ah, nem estupim eu tenho, grande coisa. Pessoas irritadas, nervosas, por conta do quê? Meu irmão, por isso que eu digo, aquele que vive a graça de Deus, ele tem graça. Crente que se desequilibra por qualquer coisa, crente que fica nervoso por qualquer coisa, crente que acontece uma coisa, ele acha que é o fim. Meu irmão, o fim para mim é o começo. Quando eu morrer ou você morrer, vai ser o começo. Vai ser o nosso começo. Então não tem coisa para você na sua vida tão trágica que te tire do favor e da graça, que tire o brilho dos seus olhos, que tire a alegria do seu coração. Os crentes hoje vivem tudo triste, sem alegria, sem gozo, sem festa, sem celebração. Parece que a vida deles está tudo ruim para eles, está tudo mal. Eles tinham que fazer uma visitinha assim nos asilos, nos UTIs, né, de alguns hospitais, para eles olharem, observar e falar: oh, glória a Deus, glória a Deus. Não é? Por quê? Porque fica preocupado com coisa que Deus está trabalhando, triste, chateado com coisa que Deus está fazendo. Você tem que melhorar o seu humor, você está na segunda chance. Você tem que melhorar a sua avidez, você está na segunda chance. Você tem que aproveitar a chance que você tem, porque não tem a terceira, só tem a segunda, e o nome dela é Jesus Cristo. Não tem Páscoa do terceiro mês. Tem a Páscoa do primeiro, que é para aqueles que são
centrados, ajuizados, que fazem as coisas no tempo certo, na hora certa. Como é que está escrito? Deixa eu ver como é que está escrito aí. Perdoar 70 vezes 7. É esse negócio aí que eu vou fazer. Virar a face, está escrito? Viro. Caminhar a segunda milha? Faço. Não cobiçar? Também. Tudo eu falo que está escrito. Esse é o da primeira Páscoa. Agora, quantos olham e dizem assim: Senhor, eu quero, mas não dá. Então você entrou na segunda Páscoa, do segundo mês. Então você tem que abraçar ela com toda a força e dizer: agora vai dar certo. Mas dá a impressão que aqueles que entram da segunda Páscoa, parece que eles ficam esperando. Será que não tem a da terceira, hein? Se eu fizer corpo mole agora e não ir, será que tem a terceira Páscoa? Não, não tem. Eu já estou falando para você que não tem. É só a segunda Páscoa. Olha para o seu irmão, vê se ele tem aspecto de quem está na segunda Páscoa. Eu tinha uma irmã que conheci, ela fala, desanimo. Aquele desanimo. Ô pastor, eu estou com desanimo. Aqui você olha para o irmão assim, aquele desanimo. Aquela tristeza, aquela coisa. Nem parece que ele ganhou o maior presente que existe, o maior regalo da vida dele, que é Jesus Cristo. Nem parece que ele foi convidado para a segunda Páscoa. Nem parece que ele está no segundo mês, dizendo: Senhor, eu não tinha preparo para a primeira, nem santificação, estava longe, mas o Senhor me trouxe para perto, e eu agora estou na segunda Páscoa. Jesus, tu és o cordeiro dessa Páscoa. O Senhor me habilitou a ir para o céu, orar, ser santo, ter uma vida transformada. E ele é feliz. Ele é feliz por quê? Porque a vida está boa? Não. Ele é feliz por quê? Porque está tudo a mil maravilhas? Não. Ele é feliz porque ele é salvo. O nome dele está escrito no livro da vida. Ele é feliz porque ele pode dobrar o joelho no chão e ele pode chamar Deus de Pai, por causa de Jesus. Você é feliz o quanto deveria ser? Hein? Nunca se ouve um povo tão aborrecido, tão triste como ultimamente. Jesus, infelizmente, não tem sido suficiente para fazer os crentes felizes. Os crentes precisam de mais isso, mais aquilo outro. Você é feliz por causa dele. Você fecha o seu quarto, coloca uma canção, você fala: Jesus, eu sou feliz por tua causa. O mundo está caindo, mas o céu sempre esteve e está de pé. E o Senhor Jesus está sentado ao trono à direita do Pai, intercedendo, advogando a minha vida. E eu sei que em breve eu vou estar aí contigo. E oh, glória a Deus e aleluia. E você já começa a falar língua estranha, e você já ergue o som, e a coisa começa a acontecer. E você está feliz por quê? Porque Deus te ama. E porque você ama esse Deus com todas as suas forças. Você ama Deus, você ama Jesus, porque só você sabe de onde Ele te tirou. Só você sabe a vida que você vivia, a escravidão que você estava longe e Ele te trouxe perto. Você estava perdido e Ele te encontrou. Você vivia na impureza, na imundícia, no pecado, e Ele santificou a sua vida. Oh meu Deus, isso é motivo para a gente ser feliz. O Senhor diz assim em Jeremias: e eu vou alegrar-me do meu povo, lhes fazendo bem. Agora você fica atrás de coisas materiais, subjugando a sua alegria por coisas materiais. E aí você diz assim: eu sou fraco, eu não sou forte. Claro, você não tem alegria, porque a alegria do Senhor, os alegres são fortes, os tristes são fracos. Quando você tem alegria, é só você olhar para você. Qual foi o dia que você disse assim: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu tenho saúde, porque o Senhor é com a minha vida, porque eu posso andar. Aí quando você quebra o pé ou machuca o pé, mas que praga, foi esse diabo que fez. Nunca agradeceu a Deus por andar, mas quando o pé está machucado, amaldiçoa. É ou não é?
nunca louva a Deus por nada, nunca agradece a Deus por abrir os olhos de manhã. Oh Senhor, que dia maravilhoso que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor fez. Oh, mas que coisa, que dia que é hoje? Esquece um pouquinho, né? Nossa, terça-feira ainda, até chegar sábado ou sexta-feira, pelo amor de Deus. Tem gente num leito de hospital dizendo: Senhor, me dá essa terça-feira andando, me dá essa terça-feira vivendo. Eu queria tanto poder ter um trabalho, eu queria tanto poder ir, poder vir, mas os crentes não. É a sua segunda chance. Não tem outra chance. Não existe outra chance. Essa é a última chance que eu tenho. Olha para o seu irmão e fala assim: seja um pouco mais feliz. Você sabia que você tem muito mais motivo para ser feliz do que para se estar aborrecido? Só que os motivos de aborrecimento não dá ibope para você. Os motivos de felicidade não dá ibope para você. Só os de aborrecimento, é igual os da Atena da vida. Só as tragédias da ibope. Ninguém fala coisa boa. A mãe perdoou o pai, o drogado foi recuperado. Ninguém fala, só tragédia. O ser humano viciou em tragédia. É só a tragédia que dá ibope na vida dele. Ele não olha as coisas boas que ele tem. Ele tem 10. Faltou meia, aquela meia já sucumbe às outras. Espere um pouquinho, você está vivo. Deus ama você. Glória a Deus. Mas eu estou com gripe. Mas Deus deu dinheiro para você pagar uma injeção, tomar um remédio, fazer um chá. Isso é bom ou não é bom? Hein? Olha para as coisas boas que Deus tem feito. Olha para os milagres de Deus. Jesus é a nossa segunda Páscoa. Jesus é a nossa segunda chance. Tem aspecto de quem está na segunda e última chance. Não tem mais nada além de Jesus para Deus oferecer para nós. Como você, eu também gostaria de ser 100% pontual na minha vida. Todos nós gostaríamos de fazer coisas em tempos determinados, em horas determinadas, e fazer tudo como está escrito. Mas infelizmente nem todos nós podemos fazer isso. Mas para quem ainda não consegue fazer o que está escrito, nem no tempo determinado, Deus nos dá a chance, a segunda Páscoa.